Alguns meses atrás, eu fiz um vídeo chamado O Jesus que Também Não Faz. Que pra mim foi um vídeo muito especial, assim, eu não tava conseguindo falar muito bem, né? Eu tava no auge da minha depressão. Eu realmente não sabia se eu tinha ou não tinha. E, pra ser bem sincera, a depressão foi tirando a minha capacidade de conseguir falar e de conseguir me expressar. E tudo que eu disse ali foi de coração. E às vezes eu ainda assisto ele para ser novamente ministrada por aquela palavra, porque eu tenho certeza que foi o Espírito Santo que falou através de mim. Eu tinha feito muitos pedidos a Deus de coisas muito específicas e muitos foram negados e alguns são negados até hoje. Ouvir o nome de Deus não é fácil, né? Porque ele pode tudo, então a gente começa a se questionar se realmente ele tá com a gente ou não. Eu fiz aquele vídeo para dizer para mim e para você que isso não é verdade. Dentre as infinitas características perfeitas de Jesus, a paternidade dele é o que mais mexe comigo. O fato dele ser Deus, mas também ser pai. A paternidade dele me constrange, porque ele não precisa disso. Nós não somos nada, então ele decidiu ser por amor, né? E eu acho que a gente só sabe que alguém ama a gente de verdade quando essa pessoa já viu o nosso pior lado, sabe que a gente não tem mais nada a oferecer, ou nada a oferecer, e continua ali. Um bom pai ama seu filho. E foi isso que eu experimentei nos últimos meses. A paternidade de Jesus. E é sobre isso o vídeo de hoje. Eu sempre fui aquele tipo de pessoa carente de atenção familiar, mas eu nunca admiti. Porque eu sei que a gente não deveria ter que cobrar o mínimo, né, de quem deveria nos amar pelo sangue. Eu detesto incomodar ou ver que a pessoa tá me dando atenção só por obrigação. E eu fui preferindo ficar sozinha e me afastar mesmo. E quem tá à minha volta sabe disso. Eu senti esse vazio, eu não tive muito carinho e amor na infância. Vim de uma família totalmente desestruturada. Eu não vou entrar muito nessa questão, mas é claro que isso deixou muitas mágoas e muitas marcas. Quando eu casei, que eu saí desse ambiente que me fazia muito mal, eu pensei, tá tudo bem, agora eu tô livre, mas tinha muitas coisas dentro de mim que precisavam ser resolvidas. E eu não sabia disso, né? O mal não tinha sido arrancado pela raiz. Muitas das vezes, se não todas, só o fato da gente sair de um ambiente que faz a gente se sentir mal, ou que faz mal pra gente, não vai resolver todos os problemas, né? Claro que vai dar uma amenizada, você vai ter um respiro, mas a gente precisa tratar dos nossos traumas pela raiz, né? E eu não sabia disso. Eu achava que estava tudo bem e perfeito. Porque com essa mudança, minhas crises de pânico diminuíram, assim, uns 90%. Eu tava aparentemente feliz, eu tava bem, eu me sentia amada de verdade, o silêncio era maravilhoso, sem briga, e foi aí que a depressão entrou na minha vida. É cruel. Eu acho que não tem outra palavra que descreva tão bem a depressão. Ela é cruel. E eu caí. Eu me afundei em mim, eu acordo, parece que tem algo errado, eu percebo, mas ainda não sei o que é. Passa alguns dias e fica tudo normal. E aí, depois de um tempo, eu começo a me sentir estranha, parece que tem um vazio, uma tristeza, alguma coisa parece que desencaixou da minha cabeça. Mas eu penso, talvez só seja uma fase ruim, passa. A gente sempre tem, né, essas fases ruins na nossa vida, independente de qualquer coisa. E aí passava mais um tempo e eu fui ficando, sabe, a comida já não tinha o mesmo gosto, as coisas que eu amava fazer eu já não sentia tanto prazer fazendo, eu já não tinha tanta vontade de fazer como antes. Mas eu pensei, talvez eu só esteja cansada por conta do trabalho, né? Eu trabalho em casa, então eu não tenho um horário fixo, então eu achei que era por causa disso. E, gente, sério, assim, a fadiga, o cansaço da depressão, pra mim é o pior sintoma. Eu achava que era o meu peso, né? Porque eu engordei muito por causa da depressão. Por mais que a comida não tinha o mesmo sabor, foi a forma que eu encontrei
de ficar mais feliz, mesmo que por alguns segundos, alguns minutos, enfim. E aí foi assim, passa um tempo, fica tudo bem, volta a ficar ruim, até o ponto assim que eu não conseguia mais levantar. Era difícil levantar da cama, era difícil fazer qualquer coisa, por menor que seja, eu não conseguia fazer. A depressão, ela é sutil. Ela não avisa que tá chegando. Ou melhor, ela até avisa. Mas é muito fácil confundir. A gente pensa, é só uma fase ruim, tá tudo bem, vai passar. Era inclusive isso que eu falava, né, com o Ronald, meu marido. Ele falava, amor, tá tudo bem, porque ele percebia que eu ficava mal. E eu falava, não, tá tudo bem, vai passar. E realmente passava. Só que voltava depois. Até o momento que isso foi ficando cada vez mais recorrente, durava cada vez mais, até o ponto de não passar. Não passou mais. Os pensamentos não paravam, porque a ansiedade me dizia o tempo todo, anda, levanta, você precisa fazer alguma coisa, você precisa viver, você tá nova, e você tem tantos planos, tantos sonhos, corre atrás, faz alguma coisa. E eu ficava o tempo todo pensando isso na cabeça, mas ao mesmo tempo o meu corpo tava muito cansado, parecia que... Gente, assim, eu não sei explicar o quão forte é esse gesto aqui, sabe? Esse gesto aqui que parece que tem algo pesando, sabe? Parece que eu trabalhava e parece que meu braço era muito pesado, eu não conseguia fazer as coisas direito, eu não conseguia levantar, era tudo muito complicado. E essa briga é agoniante, porque eu queria fazer as coisas, eu queria correr atrás daquilo que eu acredito, eu queria poder trabalhar mais, só que eu não conseguia. Eu não conseguia. Eu tinha uma raiva de mim o tempo todo. Quando eu me olhava no espelho, eu só sentia raiva. Porque na minha cabeça eu era inútil, na minha cabeça eu era preguiçosa, na minha cabeça eu era frescurenta, na minha cabeça... Porque foi isso que eu escutei. Sempre. E eu me culpava muito por isso. Gente, a depressão, ela vai muito além de uma tristeza. Se fosse só tristeza, eu acho que não seria tão ruim quanto é. Eu era, pra mim, a pior pessoa do mundo. Porque você tá assim, olha pra sua vida, olha como você melhorou, olha como você tá trabalhando, não era isso que você queria, não era o casamento, não era o seu sonho, por que você tá triste, por que você tá nessa cama? Vai aproveitar, vai viver. Mas ao mesmo tempo eu não conseguia, então ficava essa briga na minha cabeça. Pra mim eu era ingrata. Pra mim eu era culpada. Mas se eu era culpada, se eu tava fazendo isso acontecer, por que eu não conseguia fazer parar? Eu não queria admitir que era depressão. Mas não foi por preconceito, sabe? Foi porque esse nome, depressão, assusta um pouco, né? Assusta muito. E nesse meio tempo eu comecei a me aproximar de Jesus cada vez mais. Algo que mostra isso foi aquele vídeo, né? E eu comecei a pedir coisas a ele que eu achava que fariam essa tristeza acabar, sabe? Se a culpa não era eu, se a culpa não era minha, deve ser, sabe? Deve ser algumas coisas que eu ainda não tenho. E eu ficava pedindo e pedindo. E cada semana era um não diferente. E eu falava, Deus, o Senhor não tá vendo o que eu tô sofrendo, o Senhor não tá vendo o que eu tô passando. Se eu sou preguiçosa, tira essa preguiça de mim. Se o Senhor não quiser, me leva então. Me leva, me tira daqui. Eu me senti um peso morto. Na minha cabeça, todo mundo ia ficar melhor sem mim. É muito difícil quando você rasga o seu coração pra Deus e Ele diz não. Eu falei isso no meu último vídeo. Eu nunca tentei, mas eu pensava nisso todo dia. O suicídio é antinatural. As pessoas falam que quem tira a própria vida é fraco, mas eu acho totalmente o contrário. Eu duvido que você que fala isso e não tem essa condição teria coragem de fazer isso, sabe? Teria coragem de tirar a própria vida. Precisa ser muito forte para fazer isso, porque nosso corpo foi programado para proteger a gente, sabe? O próprio medo é a prova disso, é o medo que faz a gente não se machucar, sabe? Que faz a gente não fazer coisas estúpidas. Então, o nosso corpo foi programado para nos proteger. E eu acho que se o cérebro, que foi programado para nos proteger, cria
essa solução como a única solução plausível, como a única solução possível, na verdade, né? É porque essa pessoa foi muito forte por muito tempo. Só que, além de querer acabar com a dor, é a culpa, sabe? Que é o que mais pesa, é o fato de achar que as pessoas vão ficar melhor sem você. O meu trabalho foi muito prejudicado por minha causa. Eu tô falando disso pela primeira vez e algumas pessoas vão assistir e vão entender o porquê de muitas coisas acontecerem, o porquê de muitos pedidos demorarem, o porquê de muitas vezes a gente não ter estoque. Isso prejudicou muito a gente. E eu e Ronald, a gente passou por isso tudo sozinho, com Deus. E foi muito difícil. Eu não ameacei. Tenho muito temor a Deus, sabe? E sempre que eu tinha esses pensamentos, vinha uma vozinha lá no fundo: aguenta, aguenta só mais um pouco, que vai acabar. E eu acho que esse temor Deus usou pra não deixar eu fazer isso, sabe? Porque na minha cabeça eu não tinha esse direito. Porque foi Ele que me colocou aqui, eu não posso simplesmente... E eu falei: amor, olha, eu não tô ameaçando, eu não quero fazer isso. Mas esses pensamentos me assustam muito. Porque não é só a vontade, é desejo. É você olhar pra algo que você possa conseguir fazer isso e desejar aquilo. É muito louco. Gente, assim, eu não tô querendo romantizar isso, sabe? Eu só tô dando o meu relato aqui pra vocês, assim. Eu tenho certeza que se não fosse Deus, que se não fosse a minha fé, eu não estaria mais aqui. Foram 8 anos, né, no total, de problemas psicológicos, a ansiedade e a depressão. E eu me perdi em mim, eu não sabia quem eu era, o que eu estava fazendo aqui, o meu propósito, para que eu servia. Eu era só um peso morto e eu basicamente parei nos meus 16 anos. Até que no meio desse processo e desse caos, Deus pediu para eu perdoar as pessoas que me magoaram. E é bizarro, porque eu falei: gente, peraí, eu tô toda destruída, eu tô toda relepada por conta de todos esses traumas, e eu vou ter que me humilhar pra essas pessoas, porque quando Deus pede, algumas vezes, quando Deus pede pra gente perdoar, Ele pede pra gente pedir perdão. E eu quero muito fazer um vídeo só sobre isso, porque eu acho que é um assunto muito importante. Então eu teria que me humilhar, sabe? Nessas horas o orgulho, ele fala muito alto. Eu relutei durante meses, porque eu sempre fui um pouco orgulhosa. E aí, até que isso ficava tanto na minha cabeça, que eu resolvi ligar. Eu liguei pra minha avó e eu disse 3 coisas. Eu falei: vó, me perdoa por tudo. Eu falei: vó, desculpa se eu não te ligo tanto, se eu me afasto, porque realmente eu não fico ligando, sabe? Mas eu te amo do meu jeito, mas eu amo, e muito obrigada por ter me apresentado Jesus, assim. Foi isso que eu falei com ela. Naquela hora, ainda tinha mágoa, ainda tinha dor. Ela não sumiu de uma hora pra outra instantaneamente, mas pelo menos eu tinha dado o primeiro passo, sabe? Eu perdoei a minha mãe, eu perdoei minha irmã, eu perdoei a minha família. Ainda doía, a ferida ainda estava aberta, mas o primeiro passo foi dado. Eu passei por cima do orgulho e só fui, sabe? Ok, eu fiz o que eu tinha que fazer, mas ainda doía, o cansaço ainda tava lá e eu não sabia o porquê, a vontade de morrer e tudo, até que eu cheguei no meu limite. Eu fui no banheiro de madrugada, eu não tava conseguindo dormir, e eu falei: Deus, eu não aguento mais. Não tem vaga de psicólogo, eu não tenho dinheiro pra pagar um psicólogo, eu não tô conseguindo tirar a minha vida, eu tô com medo dos meus pensamentos. Então seja o meu médico, seja o meu remédio. Eu só pensei e ele ouviu. Passaram umas 2 semanas, salvo engano, eu recebi a oportunidade de fazer meu tratamento psicológico pelo SUS. Eu não acreditei, eu chorei muito. Eu só sabia agradecer a Deus. Eu tava com medo. Não sabia o que ia acontecer. Quem eu ia ser quando tudo isso acabasse, né? Porque eu parei nos 16, então eu não me conhecia. Eu sabia que eu teria que tomar remédio, porque a situação tava muito complicada.
Mas eu tinha certeza, eu pedi pra ele ser meu médico, eu tinha certeza que ele ia cuidar de mim. Fui na primeira consulta e nessa consulta minha psicóloga já me encaminhou pro psiquiatra. Demorou 5 meses pra eu conseguir. É revoltante, assim, é muito complicado, a gente sabe. Mas eu pensava, não, aguenta mais um pouco, você já aguentou 8 anos. A hora que for pra ser, vai ser. E até o dia que marcou a minha psiquiatra. E ela me passou os remédios, eu tomei. E depois de 2 semanas, eu voltei a viver. Depois de 8 anos, eu voltei a viver. A dor acabou, o cansaço acabou, a preguiça acabou, a vontade de morrer acabou, meu raciocínio melhorou, minha capacidade de falar. Os problemas à minha volta não ficaram mais fáceis de resolver, mas ficaram menos complicados. Porque o nosso cérebro, na depressão, o nosso cérebro não tá bem, né? Eu até vi um vídeo uma vez de uma pessoa que falou, não lembro quem foi, mas falou, se você achar a solução para a sua depressão, ainda assim vai ser a solução errada, porque o seu cérebro não tá funcionando perfeitamente bem. E realmente, eu já tentei várias soluções. Ah, não, tal dia eu vou fazer tal coisa, eu vou começar a ser assim, e ser assado e tal. Eu conseguia por 1, 2 dias e depois parava. Mas tudo mudou por dentro. Tudo mudou por dentro. E aí eu tive que fazer o mais difícil, né? Que foi me perdoar. Porque caiu a ficha que eu tava doente, não era minha culpa, não era eu que estava causando isso. E eu falei pra mim mesma, Maria, você fez o que você pôde, você trabalhou o quanto você conseguiu. As decisões que você tomou foram o que você tinha pra fazer. E acabou. Tá tudo bem. E de verdade, tava tudo bem. É claro, gente, que eu tô tentando resumir, não foi assim num passe de mágica, né? Tudo é um processo. Várias consultas com a minha psicóloga, passei pelos efeitos colaterais do remédio. Foi um tempo até eu me conectar comigo mesma. Eu tô reaprendendo a viver e aprendendo como lidar com os meus sentimentos. Eu ainda tô em tratamento, então ainda estamos ajustando, né, ali, ainda estamos ajustando ali o remédio. Tem um longo caminho que eu ainda vou percorrer. E em nome de Jesus eu vou passar pelo desmame dos remédios. Eu tô tentando resumir, mas tem um vídeo aqui no canal falando sobre a minha ansiedade. E eu vou fazer um vídeo falando mais sobre o meu tratamento, né? Na parte mais científica da coisa. Mas o resumo de tudo é: Jesus fez. Ele fez. Passou um tempo, veio a notícia que minha mãe tinha aceitado Jesus e ia se batizar. Pra gente foi muito bom, porque era impossível, assim. E realmente foi o Espírito Santo que convenceu ela. Eu pedi muito por isso, a minha irmã pediu muito por isso, a minha avó pediu muito por isso. Eu fui criada na igreja, né? Me batizei quando eu tinha 12 anos. Mas eu me batizei porque minha avó falava assim, ela falava, olha, se você não se batizar, Jesus vai voltar, você vai ficar. E aí eu fui por causa do medo, sabe? Mas eu conheci Jesus de verdade no meu quarto, lendo a palavra, orando, me humilhando, rasgando o meu coração. E surgiu um amor por Jesus que eu não sei explicar. Um amor que eu sei que sempre existiu, mas que estava guardadinho, sabe, aqui dentro. E que no meio desse processo ele ficou cada vez maior. Mesmo permitindo o sofrimento, ele me ajudou toda vez que eu caí. Ele estava comigo mesmo sem eu ver, mesmo sem eu sentir. E isso é ser pai. Eu sempre gosto de fazer uma analogia, né, com um pai e uma mãe comuns, assim. A gente sabe que uma criança, quando tem tudo que quer, ela cresce e fica mimada, sabe? Uma criança não sabe o que é melhor para ela. Mas o pai e a mãe sabem. A gente é como criança. A gente chora, a gente fala, pai, me dá isso, pai, me ajuda com isso, pai, faz isso por mim. Mas ele sabe o que é melhor pra gente. Ele é pai. Às vezes não é fácil para uma mãe, um pai, ver o filho se machucando quando, por exemplo, tá andando, aprendendo a andar de bicicleta. Mas eles sabem que a queda ensina. Pra criança,
É difícil ver os pais soltando a bicicleta, mas se os pais não soltarem, a criança não aprende. Vem o medo de cair, o medo de se machucar, mas sempre quando acontece uma queda, ou deveria ser assim, os pais falam, tudo bem, tudo bem. Tudo bem cair, mas amanhã a gente tenta de novo. E foi basicamente isso. Eu tentei todos os dias. Sabe, eu acho que se a gente tivesse tudo que a gente quisesse, Deus ele não estaria criando um exército forte, ele estaria criando um exército de mimados, sabe? Porque eu tô dando um exemplo muito fútil, mas a gente tem que lembrar que existe uma guerra espiritual. Tem coisas muito maiores do que os nossos anseios e as nossas vontades. Mas ao mesmo tempo que Deus nos faz forte para guerrear, ele nos sustenta. Ele sabe o que é melhor pra gente. Ele cuida das nossas feridas. Ele se importa com a gente. O processo nos amadurece para guerrear, para enfrentar a vida. Mas a paternidade de Deus nos ensina que nossa força vem dele. E que ele sempre vai estar aqui, mesmo que a gente não mereça. O meu pai foi tratando feridas que eu nem sabia que eu tinha. Ele restaurou a minha casa e ele me fez sonhar de novo. Para mim isso não era possível. Eu decidi renovar o meu batismo, agora entendendo o verdadeiro significado. E foi o melhor dia da minha vida, assim. Eu tava inteira, eu me senti bem o dia todo, eu senti o Espírito Santo. E nas 2 vezes que eu nasci, eu tava com a minha mãe. E ver ela sendo cuidada, sendo tratada, sendo perdoada, sendo lavada, nascendo de novo, foi indescritível, assim. A minha avó veio, a família se reuniu, né? E pela primeira vez eu não senti dor. Eu só senti amor, sabe? Só amor e orgulho, porque independente de qualquer coisa, essas mulheres sofreram muito. E isso diz muita coisa sobre algumas situações. E eu tenho muito orgulho delas, assim. Eu consegui realmente perdoar. E foi muito lindo, cara. Foi assim, foi muito importante esse batismo, porque realmente é como se eu estivesse nascendo de novo, né? Como se eu tivesse deixado esses 8 anos pra trás. E o ciclo foi quebrado, a maldição já não existia mais. E eu tava bem, eu tava com as pessoas que eu amo e principalmente eu tava com meu pai ali. Eu aprendi que eu sou muito amada. E eu me permiti sentir esse amor. E eu queria dizer pra você que o seu pai te ama. E por mais que você não veja, por mais que você não entenda, não esteja entendendo nada, ele está junto com você. Ele está com você. Ele se importa com os nossos sonhos, ele se importa com os nossos sentimentos, mas nós precisamos aprender a guerrear, a ser forte, a caminhar com ele. Para crescer. E crescer dói. Hoje eu sei que a minha depressão, que a minha ansiedade generalizada tem um propósito. Eu ainda estou ouvindo muitos nãos, mas eu não preciso mais desses sims para ser feliz. Eu tenho fé que ele vai dizer uma hora sim, mas esse sim só vai ser para complementar a alegria. Eu tô ficando pronta pro sim, e isso me deixa extremamente feliz. Tinha coisas muito maiores aqui dentro que precisavam ser resolvidas. E ele sabia disso. Como pai, perdi as contas de quantas vezes pedi para ele me curar. Quantas vezes eu pedi, pai, não deixa eu ter mais uma crise de pânico. Só hoje, me dá ânimo, tira essa preguiça, tira essa tristeza, me levanta, tira essa dor. Tem vezes que Deus nos levanta, mas também tem vezes que ele nos dá a autoridade para levantar sozinho. E ele só me atendeu quando eu deixei o orgulho de lado e entendi que eu precisava de ajuda. Quando eu pedi para ser tratada por ele e não só curada. Seja meu médico, pai, seja o meu remédio. Deus pode te curar agora, se ele quiser. Se ele falar, tá curado, você vai estar curado.
Mas algumas vezes nós vamos ter que passar pelo processo da cura. Eu aprendi coisas que eu não aprenderia se ele só simplesmente fizesse. Eu não estaria aqui dando esse testemunho lindo se ele só fizesse. Deus nunca esteve distante da ciência. Deus nunca competiu com a ciência. Ele não pode competir com ele mesmo. E é através da ciência que ele está me curando. Eu sou muito grata por isso. Não é vergonha tomar remédio controlado. Não é vergonha ir para o psiquiatra. Fazer terapia. Deus capacita e usa os médicos para cuidar de nós. Os remédios que eu tomo não tiram o mérito de Deus. A terapia não tira o mérito de Deus. A medicina não diminui o milagre. Essa é só uma das infinitas formas que Deus tem para fazer o impossível. Ele não permite o sofrimento porque ele é cruel. É porque ele é um bom pai. Ele não me curou na hora que eu pedi. Mas ele esteve todo o dia, todos os dias do meu lado. Me sustentando, me chamando, dizendo: filha, aguenta só mais um pouco. Tá perto. O vazio, a carência, acabou. Eu tenho um pai. Tá aqui. Tá aqui. Eu vou guardar todas as caixas. Todas. Porque quando eu esquecer, quando passar na minha cabeça que Deus não tá comigo, eu vou lembrar, ele foi o meu remédio. Isso aqui não diminui o milagre. Só reforça o quanto Deus é um bom pai. Ninguém quer passar por isso aqui. Isso aqui não é frescura. Ninguém quer ficar 5, 6 horas numa fila para ser consultada. Ninguém quer ficar revivendo os traumas. Ninguém quer tomar remédio controlado, que muitas das vezes faz a gente passar mal. Pensa nisso antes de dizer que é frescura. Pensa nisso antes de dizer que é falta de Deus. Pensa nisso. E assim, eu já ouvi muitas vezes que a minha ansiedade, o meu transtorno de ansiedade generalizada, que a minha depressão era a falta de Deus. Mas Deus levou a sério o meu problema. Tão a sério que ele não só me curou. Deus me mostrou que ele se importa comigo. Ele mostrou que ele via a minha doença como algo sério. E ele tanto mostrou que ele não só me curou de uma hora para outra. Ele disse: filha, eu vou fazer você tomar remédio. Eu vou fazer você se tratar. Para você nunca mais acreditar que o que você tem é sua culpa. Se Deus só tivesse me curado quando eu pedi, eu não saberia disso. E eu só posso agradecer a Deus por ter me trago de volta. Eu ainda vou fazer o vídeo falando mais sobre meu tratamento. Eu não sei se esse vai sair antes ou depois, mas eu tô muito feliz de estar de volta. Muito feliz de estar de volta. Eu tentei resumir, sabe? Cara, hoje tudo que tinha pra dar errado deu, velho. Tudo. Quebrei minha unha. Teve passeata de político. A minha extensão que queimou, eu tive que fazer uma gambiarra, porque eu só tinha uma. O vizinho botou música. Agora cachorro latindo. Mas tá bom, é sinal que eu tô no caminho certo. Então, eu tentei resumir. São muitos anos, muitas histórias. E eu vou fazer uma série de vídeos destrinchando esse assunto, sabe? Porque eu acho que é um assunto que não dá pra ser falado tão rápido, assim. Mas eu acho que eu consegui falar o que eu tinha pra falar. E não se esqueçam disso. Nunca, não se esqueçam disso. Vocês têm um pai que cuida. Chame por ele, ele é seu, você é dele. Não precisa ficar com medo. Ele te conhece muito mais do que você mesmo. Não tem nada que você não tenha feito ou que você ainda vai fazer que Deus não tenha visto. Se ele te chamou, confia. Aprofunde o seu relacionamento com ele. Ele quer intimidade. Jesus nunca rejeita uma oração sincera e um coração quebrantado. Ele ama a gente.
Deixa ele mexer aí dentro. Deixa ele curar suas feridas. Se permita viver o amor de Deus, por mais que para você possa ser um sentimento estranho. O amor de um pai. Mas nunca se esqueça. Você é filho, mas também é servo. Você precisa estar pronto para batalhar, para guerrear. Vai doer. Até você estar pronto, vai doer. Mas Deus vai cuidar de você sempre. Não acredita nesse evangelho triunfalista que diz que vão ser tudo corações e flores e arco-íris, que isso é mentira. Todos os heróis da fé sofreram. Jesus sofreu. Essa é a vida. Eu não sou diferente de ninguém só porque eu sou cristã. Eu tô sujeito a passar por tudo. Mas Deus, ele consegue transformar tudo de ruim, todos os traumas, em milagres. E você pode achar que tudo que eu falei aqui foi coincidência, mas eu prefiro acreditar que não. Eu acredito num Deus que faz o impossível. Um Deus que é um bom pai e que me ama. Se você chegou até aqui, muito obrigada por me ouvir. Eu espero ter te ajudado de alguma forma. Manda esse vídeo pra alguém que você acha que esteja precisando, que esteja passando por isso, e eu torço para que o Espírito Santo tenha falado com você. Fica à vontade para se inscrever e comentar. Se quiser compartilhar o seu testemunho, é muito importante te ter aqui. Que Deus abençoe você sempre e a sua família. Muito obrigada a todos os comentários que eu recebi, as views e a todos vocês que se preocuparam comigo. Realmente foi muito importante para esse tempo de angústia eu ver que aquilo que eu quero fazer tem um propósito muito grande. Muito, muito obrigada, de verdade.